Muito bem. Então, esse processo de trazer beleza aos nossos projetos, para mim, passa por um processo chamado de afinamento do olhar. Muitas pessoas não têm o hábito de observar o ambiente em torno e, com isso, eles perdem muitas oportunidades de dizer o que eles gostam, o que eles acham bom, o que eles não gostam, o que eles acham ruim. Então, quando uma pessoa observa claramente tudo o que vê e corajosamente diz, isso eu não gosto, e procura saber por que não gosta, para descartar, e por que eu gosto, para arquivar, a gente consegue qualificar o nosso arquivo visual. Não é que você vai buscar o número tal, de tal dia que eu vi a tal hora, mas você tem tudo guardado no seu inconsciente. Quando você projeta, naturalmente as boas soluções vão aparecer mais do que as más soluções. Ou quando você recebe o trabalho do colega, no nosso caso, a gente vai dizer, mas essa combinação de cores não vai funcionar, porque eu já vi tantas vezes isso e já descartei porque não eram boas essas coisas. Então, a afinação do olhar passa por um processo de observação, de crítica e de seleção de imagens que montam o nosso arquivo visual. Muito bem, eu uso como referências algumas coisas, né, quando viajo, passeio, vejo museus, etc., eu vejo muito a natureza, a luz da natureza, os ambientes edificados, principalmente os grandes edifícios que a gente vê na Europa, as artes plásticas, né, pintura, escultura, tudo que nós vemos nos museus e também alguns princípios da Gestalt. Vou passar poucas imagens para vocês verem mais ou menos como a natureza tem soluções lindas, de composições de cores maravilhosas que nos ajudam muito a escolher a composição de cores que nós vamos usar também nos nossos trabalhos. Então, eu não gosto nem um pouco da nossa camisa amarela, né, verde e amarelo da seleção. Só o amarelo e o azul estão bem melhores, né? Mas aqui tem uma composição bonita, porque a natureza não falha. E até do verde e amarelo ela compõe coisas tão agradáveis de se olhar, de se apreciar, né? Aqui o amarelo não é um amarelo canário vivo, ele está mais composto com o verde, então está mais adequado. Mas, de qualquer maneira, se nós olharmos as cores típicas da natureza, nós vamos encontrar muito branco, verde e azul, e vamos encontrar muito vermelho, laranja e azul, né? São cores muito favoráveis na natureza. E os pontos focais, né? As árvores, os pássaros, os animais são pontos focais da paisagem. Então, eles são muito mais vibrantes de cores, né? Essas pontuações que a gente vê aqui, que são cerejeiras e ipês, é como se fossem os vasos de flores de uma paisagem, de uma sala, é como se fosse um ipê florido no meio do jardim, né? O ipê, aquele conjunto de ipês tem que ser sempre num comando separado, porque no inverno, quando eles ficam caducos, eles não ficam nem um pouco bonitos, então a gente não ilumina a árvore, mas quando eles estão floridos, eles passam a ser um ponto focal do jardim. Então é assim que a natureza faz com seus animais. Pássaros, que são plumagens as mais maravilhosas. Todos os papagaios e araras são incrivelmente belíssimos. Os tigres, todos os felinos têm pelagem maravilhosa. Até nas grandes catástrofes, furacões, reparem que beleza de espiral faz o Katrina. No caso, isso é uma fotografia do furacão Katrina. Tudo na natureza é bem arranjado, tudo é bem organizado. Para quem gosta de estudar proporção áurea, né? Tudo na natureza tem uma proporção correta e uma formação correta geométrica. Então, como diz Einstein, né? A mesma inteligência que eu vi na formação do universo, eu encontrei no funcionamento da menor parte do átomo. Isso é a minha ideia de Deus. Então, é muito bonito, é muito interessante ver como a natureza é bem formulada, né? E como a gente poderia aprender com ela mais do que a gente aprende.